que na embarcação da nossa vida, que é frágil, com Deus, independente das tempestades, essa embarcação vai chegar até o fim. Então vamos louvar o nome dele nesse momento. Quando a vida existe além daquilo que eu possa andar, quando as lutas se transformam em batalhas, e quando chega o meu limite e começa a naufragar, e logo chamo por seu nome, pois eu sei, em minha frágil embarcação está o Senhor das ondas, está o Senhor dos ventos, está o Senhor do mar. E quando não tiver mais forças, ele se levantará, e mais uma vez o mar vai se acalmar. Quantas vezes já tentei guiar sozinho a minha não, mas cada vez mais longe as ondas me levarão. Em meio a cruel tormenta, Cristo estendeu sua mão e logo veio a calmaria e paz. Em minha frágil embarcação está o Senhor das ondas, está o Senhor dos ventos, está o Senhor do mar. e quando não tiver mais forças, ele se levantará, e mais uma vez o mar vai se acalmar. Em minha frágil embarcação está o Senhor das ondas, está o Senhor dos ventos, está o Senhor do mar. E quando não tiver mais forças, ele se levantará, e mais uma vez o mar vai se acalmar. Amém? E quando a nossa frágil embarcação chegar no porto final, lá nós iremos viver eternamente com Jesus, né? Numa vida de somente felicidade, uma vida com irmãos, com parentes. E mesmo não estando nesse local, às vezes nós sentimos saudade desse lugar, nesse momento, né? Mas nós temos essa promessa que um dia nós não vamos sentir mais essa saudade e vamos viver eternamente com Ele lá no céu. Amém? Ainda pátria estou, bem longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade, quando será que Passarinhos, belas flores fazem-me almejar.
nesse momento vamos colocar em pé e vamos cantar um hino em que fala que o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Independente se nós tenhamos riqueza nesse mundo, tenhamos família, pessoas, amigos, independente do que a gente tenha, o melhor lugar do mundo é aos pés de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento. Existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Encantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Todos os lugares, o mais bonito e inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. Alívio ao sofredor, é ali onde eu me encontro com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa encosta com vista pro mar, mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for, estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Bom dia, feliz sábado.
Sábado. Nesse momento iremos começar a oração intercessória, então se alguém tiver algum pedido, algum agradecimento para fazer, pode sentir à vontade. Eu vou começar, né? Eu tenho muito a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por mim, pela forma como Ele tem guiado a minha vida. Eu também agradeço a Deus por ter dado tudo certo. Semana passada foi o Encontro das Mulheres e foi maravilhoso. Fez com que a gente ficasse mais próxima, também ajudou a gente a ter um relacionamento maior com Deus, a ver a importância de buscar Ele, de estar perto dEle, para lidar com todas as áreas da nossa vida. Então eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele fez, pela forma como Ele guiou tudo, por ter dado tudo certo, para a gente ter um momento maravilhoso. Então esse é meu pedido também. Eu peço a vocês que vocês estejam orando pela nossa igreja, estejam orando pelas pessoas que estão vindo até a igreja, que estão buscando a Deus. Então eu só peço isso e agradeço por tudo que Ele tem feito. Se alguém tiver mais algum pedido, algum agradecimento, se sintam à vontade. Eu queria pedir oração pelo meu pai, que essa semana ele caiu e quebrou o joelho. Então, para que melhore de boa, que não precise fazer cirurgia. Qual o nome dele? Luiz Henrique. Então, neste momento, vamos curvar nossas frontes e falar com Deus. Pai querido, santo e amado Deus, quão gratos somos, Pai, pelo que Tu és, pelo Teu cuidado, pela Tua misericórdia e pelo que o Senhor faz em nossas vidas. Neste momento, Pai, eu vou te pedir de uma forma especial pelo pai do André, que o Senhor venha estar junto com ele. Graças a Deus ele quebrou a perna, mas o Senhor ainda cuidou para não ter acontecido nada mais grave. Eu te peço que o Senhor venha cuidar da recuperação, que venha dar tudo certo, que ele venha ficar melhor. Te peço também, Pai, de uma forma especial por cada pessoa que vem buscar a Ti todo santo sábado, Pai. Aquelas pessoas que sentem no coração de Te adorar, Te buscar e a entender que o Senhor é Deus, Pai. É aquele que cuida, é aquele que protege, é aquele que está sempre ali, Pai, quando precisamos, apesar de todas as coisas. Amém. Te peço que o Senhor venha estar com nossos familiares que estão distantes, que o Senhor venha estar cuidando deles também, protegendo. E cuida das nossas vidas, Pai. Cuida das nossas crianças. É isso que eu te peço, Pai. Em nome de Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Encontro calma na oração, encontro paz, orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontra paz. Amém? Provai e vede. Histórias de fé e fidelidade. História de hoje, o privilégio da dificuldade. Então, era uma sexta-feira e eu e meu esposo tínhamos acabado de chegar de viagem e aquele casal especial foi buscar a gente no aeroporto.
Eles eram chamados de diletos, carinhosamente, Eunice e Benedito. E aí eles nos receberam e levaram a gente para almoçar. E ali a gente pôde conversar muito durante o almoço, foi muito agradável, muito animado. Depois nós voltamos para o centro missionário, onde nós trabalhamos, no Instituto de Missões do Noroeste. Estávamos muito cansados, eu e meu esposo, então nós fomos descansar. Próximo ali do horário de jantar, nós estávamos em casa e de repente nós ouvimos alguém batendo muito forte na nossa porta. Não sabíamos o que tinha acontecido, mas eram os missionários que estavam muito desesperados chamando o Vitor. O Vitor é médico e ele precisava imediatamente ir até o refeitório, segundo o que o missionário falou, porque o Benedito estava passando mal. E quando eu saí de casa, comecei a andar em direção ao refeitório, eu vi que as coisas não estavam normais. Tinha uma ambulância do SAMU, tinha algumas motos aqui, pessoas que eu não conhecia. Então eu entrei no refeitório e de repente eu vi o nosso Benê ali, estendido no chão, estavam tentando fazer reanimação nele. E a Eunice, a dileta, estava sentada numa cadeira ali, em choque. E eu realmente não estava acreditando no que eu estava vendo, no que estava acontecendo. Então, imediatamente eu fiquei ao lado da Eunice, peguei a sua mão e todos nós ali olhando com muito desejo de que Jesus fizesse um milagre da ressurreição. Naquele momento, o Vitor chegou para mim e falou assim, no meu ouvido, falou, se prepara que você vai precisar resolver todas as questões burocráticas, porque a gente não vai mais continuar, não tem mais o que fazer. Então, nós descemos para o quarto e imediatamente eu comecei a ligar no banco para ver se ele tinha algum seguro de vida. Também tive que comunicar aos pastores da nossa liderança aqui e começou a jornada sobre todos os procedimentos que se fazem quando acontece algo assim. Fomos primeiramente na delegacia, depois fomos na funerária e conseguimos a certidão de óbito, o velório ficou marcado para a tarde do domingo. Todos os desafios agora para poder remover o corpo do Benedito para São Paulo, onde ele seria enterrado. Diante de toda essa situação, eu fiquei muito pensativa, muito reflexiva e eu gostaria de compartilhar um verso bíblico que para mim fez muito sentido. E quando iam levando, tomaram um certo Simão, sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Toda essa história que aconteceu com os diletos, de repente Deus me colocou num lugar que certamente eu não gostaria de estar. Quando Jesus estava ali para ser crucificado, ele era um homem de Deus. E Simão Sirineu estava passando, e de repente ele foi ali, convocado para ajudar Jesus a carregar aquela cruz. Ele não poderia mudar a sorte da situação, ele não poderia livrar Cristo da cruz, mas certamente naquele pequeno momento, ele poderia tornar aquele fardo um pouco menos pesado. Nessa situação específica sobre o Benedito, a mulher de dores era a Eunice, e ele foi destacada para ser o Simão da Eunice. Realmente foi uma missão difícil, foi uma missão desafiadora, mas no fundo eu louvo a Deus pelo privilégio de ter podido cuidar naquele momento da minha dileta. Uma pessoa que eu amo muito, um casal que foi sempre muito especial para nós e de repente ali eu tive o privilégio de poder estar ao lado dela, certamente no momento mais difícil da vida dela. O que eu fico pensando no final de tudo isso é que assim, grandes missões são grandes privilégios. Então, quando você for chamado por uma missão dessa, não negue, porque Deus entende que você tem capacidade de suportar e enxergue como um privilégio e não como um fardo. Porque se um dia você for chamado para ser Simão na vida de alguém, ajude esse alguém a carregar a cruz. E Cristo vai carregar você no colo. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Quero ofertar, quero devolver, quero
entregar tudo em fim de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênçãos sem medidas, bênçãos de amor. Quero entregar tudo em fim de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver os céus a chover, bênção sem fim. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Oremos então. Senhor Jesus, obrigado a Deus porque nós podemos agora ofertar, devolver a Ti, a todas as bênçãos que o Senhor nos tem nos dado. Muito obrigado por ter nos dado força, saúde para enfrentarmos a vida, nosso trabalho. Estamos aqui todos bem. E que esse dinheiro possa ser servido para o avanço da sua obra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, segura o microfone para ela. Mas tão pequenininho esse leão. Eu acho que esse leão tá bem pequenininho. O leão dessa história é bem grande. O leão dessa história é muito grande. Quem conhece a história de Daniel na cova dos leões? É o seguinte, essa historinha se encontra na Bíblia e começa da seguinte forma. Daniel era muito temente a Deus. Ele amava orar a Deus. E no reino, tinha um rei muito bom que gostava muito de Daniel. E aí, certo dia, uns homens... E aí, certo dia, uns homens maus, uns homens invejosos, que era próximo do rei, falou assim: rei, todo mundo tem que apenas te adorar. Todo mundo tem que orar somente para você. E aí o rei falou assim: é verdade, eu acho, eu concordo com isso. Só que Daniel, ele orava todo dia. Quantas vezes Daniel orava por dia? 3 vezes por dia, de manhã, de tarde e de noite. E aí, João, Daniel não podia mais orar, porque só podia orar para o rei, que era, eu esqueci o nome do rei, Dário. Isso. Desculpa, deu um branco. E aí, só podia orar para o rei Dário. E aí, esses homens maus falaram assim: vamos ficar de olho, principalmente em quem? Em Daniel. Daniel vai orar. Eu tenho certeza que Daniel vai orar. Ele ora 3 vezes por dia, 1 hora ele vai orar. E aí,
Dário falou que ia jogar o homem que desobedecesse a lei na cova com os leões. E aí o que aconteceu? Pegaram Daniel orando. E aí levaram lá para o rei e falou, agora eu vou ter que te jogar lá na cova dos leões. E agora? Será que ele vai morrer? Sim. Será mesmo, João, que Daniel ia morrer? Ficou lá com todos os leões. Quantos leões tinham? Uns 3, 4 leões? Bem grande, né? E aí o que aconteceu? Ele passou a noite inteira lá com os leões. E Deus mandou um anjo para fechar a boca do leão. E o leão ficou calminho. Você já viu o leão calmo? Não tem, né? Leão é bravo. E aí no outro dia o rei Dário falou assim, nossa, será que Daniel tá vivo? Será que Daniel sobreviveu aos leões? Chegou lá, Daniel, você tá vivo? Eu tô, rei, eu tô vivo, eu tô aqui. Nossa, você não morreu, que legal. E fizeram uma festa para provar que o Deus de Daniel era o único Deus que merecia a oração. E aí, a partir de agora, todo o reino só podia orar para Deus. O único Deus. Vocês... Aumentar o som? E aí, vocês gostaram da historinha? Quantas vezes nós devemos orar por dia? 10.000 vezes. Várias vezes, né? Mas aí, Daniel nos ensina a orarmos 3 vezes por dia e adorar apenas nosso Deus. Amém? Vamos orar? Quem quer orar hoje? Se você? A Lívia? Lívia. Vamos. Você vai também? Vamos também. Também? Então tá, todo mundo. A luz também. Amém. Então a tia fala e vocês repetem, combinado? Vai lá, Luz. Querido Papai do Céu. Não, eu falo, vocês repetem. Querido Papai do Céu. Querido Papai do Céu, Obrigado. Isso aí. Obrigado por mais esse sábado. Esteja com todas as crianças, com todos os adultos. Nos proteja. Em nome de Jesus. Amém. amém. Parabéns. Já vai emprestar o piano pra Erika rapidinho.
Meu Salvador e amigo, eterno Consolador, doce esperança aflito e paz ao seu coração. Santo e grandioso é o teu nome, digno de todo louvor. Deus Criador do universo, maravilhoso Senhor. Oh, maravilhoso Senhor. Meu coração te procura, quero pedir teu perdão diante da tua presença. Ponho minha vida em tuas mãos. Oh, ponho minha vida em tuas mãos. Santo e grandioso é o teu nome, digno de todo louvor. Deus Criador do universo, maravilhoso Senhor. Oh, maravilhoso Senhor. Santo e grandioso é o teu nome, digno de todo louvor. Deus Criador do universo, maravilhoso Senhor. Oh, maravilhoso Senhor. Mais uma vez, feliz sábado a todos. Muito bom quando nós estamos juntos e temos a presença do nosso maravilhoso Senhor conosco. É gostoso quando nós entendemos que tudo aquilo que fazemos é para Ele, porque Ele é digno de todo o nosso louvor. E com esse pensamento, gostaria de convidá-los para que a gente orasse junto e que Deus estivesse conosco, presente aqui, nos desse a sua presença em cada um de nós. Amém? Oremos. Grandioso Deus, nosso eterno Pai, mais uma vez somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. E mais uma vez estamos aqui em Tua presença, Pai, porque queremos entregar o nosso louvor a Ti. Por favor, Senhor, nos ajuda a entender mais sobre a Tua palavra neste momento. E isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amigos,
Hoje nós estaremos continuando estudando as nossas lições. Nós estávamos falando um pouquinho a respeito sobre a ressurreição, a verdade sobre a morte, o que aconteceu. E hoje nós vamos estender um pouquinho mais sobre as duas ressurreições que a Bíblia fala para nós. Mas antes de continuarmos o nosso estudo, nós temos alguns anúncios que o pessoal pediu para mim passar para vocês, então eu vou estar passando para vocês, né? Vai puxando de novo anúncios, né? Primeiro anúncio, só para avisar para aqueles que têm filhos pequenos, certo? As crianças que estão fazendo aí em torno de 5 anos, se vocês tiverem amigos com filhos que têm entre 5 e 6, 7 anos por aí, nós estamos aqui na escola, nós conseguimos de presente 10 bolsas de estudo para as crianças. Então, quem tiver crianças pequenas poderão vir para estudar gratuitamente na escola adventista no ano que vem. Então, é só avisar a gente, tragam as crianças, fala o pessoal vir para cá. A partir de julho agora. E julho, na verdade, não, né? Agosto começa as aulas. Julho é o momento de se inscrever, mas é esse ano que a gente tem aí a scholarship. Só para avisar para vocês, nós estamos recebendo uma nova professora que estará ensinando as crianças. Ela tem mais de 20 anos de experiência na educação adventista, uma mulher fantástica, certo? Estará cuidando aqui junto com as crianças. Nós estamos trabalhando e eu falo, pessoal, não tem outra escola como essa, porque além de ensinar o básico, nós temos aí também os pastores que vêm, tem atividades junto com as crianças. Então, se você quer que a sua criança cresça e tenha bons valores junto com ela, traga ela para cá. Com certeza aí a gente vai conseguir uma oportunidade. E para as outras crianças também tem oportunidades de escola, a gente tragam elas também. A escola funciona até o 8º ano, ok? Então a gente vai trabalhando junto, certo? A outra notícia é que esta semana, certo? É a minha última semana como diretor da escola. Então eu estou saindo da minha posição, eu não serei mais diretor da escola adventista. Nós estávamos num rolo esse tempo todo trabalhando, correndo atrás de fechar a questão da escola. Então trago essa notícia para vocês de que eu não estarei mais trabalhando com a escola, mas com uma notícia nova de que agora serei contratado como pastor da Igreja Central. Então eu estarei aqui como pastor da Igreja Central, responsável por este grupo e pelos eventos que acontecem aqui no Centro de Influência da escola que nós iremos iniciar. Então nós continuaremos trabalhando, mas dessa vez teremos mais tempo para atender vocês, teremos mais tempo para estar na casa junto com vocês, a gente fazer mais eventos juntos. E eu acredito que esse ano vai ser um ano fantástico, nós vamos ver essa igreja crescendo muito. Para quem não sabe, a nossa igreja iniciou no final de outubro do ano passado. Então nós não temos nenhum ano funcionando ainda. Nós já temos aí mais ou menos cerca de 30 pessoas que estão acompanhando a igreja. A gente, pela honra e glória de Deus, a gente está muito feliz. Amém. E mais do que só um grupo de igreja, temos crescido como um grupo de amigos. Temos saído juntos, temos comido juntos. O pessoal tem feito tudo um pouco junto, estudado junto a palavra. E isso que faz de nós uma igreja. Eu fico muito feliz por cada um que faz parte dessa família. Bom, meus amigos, voltando à questão, eu gostaria de fazer um convite para vocês. Nós sabemos que a igreja está nesse início, ela tem crescido, e muitas vezes quando a gente começa a crescer como igreja, vem aquelas dúvidas de: será que eu estou pronto para isso? Será que eu sou digno de vir cantar aqui na frente? Será que eu sou digno de passar uma lição? Será que eu sou digno de fazer alguma coisa? Eu digo para você, Deus pode usar qualquer um de nós. Não há diferença nenhuma entre quem vem aqui na frente e quem está sentado no banco. Não somos como quando nós viemos aqui, cantamos, pregamos, não somos nós que nos tornamos especiais. A única coisa que fazemos é dividir aquilo que recebemos do Senhor. Então muitas vezes eu falo para as pessoas, não há nada que você possa fazer que te torne digno de vir até aqui. Não precisa disso, porque Cristo é aquele que é digno. O nosso trabalho é apenas vir apresentar quem é digno, que é o nosso Senhor. É vir falar da vida de Cristo, é vir falar daquilo que Ele fez por nós. E se Deus fez alguma coisa na sua vida e você sente a vontade de estar com Ele, isso já é o suficiente para que você faça parte da igreja. Isso já é o suficiente para que você entregue a sua vida ao Senhor. Muitos me procuram nesses últimos dias dizendo assim: Jada, eu não sei, eu tenho vontade de me batizar, mas eu sinto que eu ainda tenho que mudar algumas coisas na minha vida. E às vezes eu falo para todos nós, eu ainda tenho que mudar coisas na minha. Não é necessário você chegar num padrão perfeito para que você possa aceitar Cristo.
lembrando para vocês mais uma vez que o batismo, ele é algo no qual é só entre você e Deus. Não é algo forçado, mas é quando você entende, Senhor, eu quero que o Senhor faça parte da minha vida. Eu quero que o Senhor me ajude. Eu quero entregar a minha vida. Eu quero que o meu propósito seja para Ti. O que eu faça, seja o meu trabalho, seja o meu estudo, seja o que eu fizer, eu quero fazer para você. Eu quero ter este relacionamento contigo. É como eu digo para as pessoas, o batismo é como um casamento, né? Quando eu falo assim, eu quero viver contigo, eu quero que você faça parte da minha vida, eu quero que você faça parte dos meus planos, eu quero viver contigo. E muitos também me perguntam, mas e para quem saiu e quer retornar mais uma vez? Falo, é a mesma coisa. Você fez um divórcio, você talvez abandonou a sua esposa, você talvez abandonou o seu marido e você foi viver o mundo. Mas a diferença é que este marido, que é Cristo, ele ama a igreja de um ponto que ele aguarda o seu retorno, não importa o que ela tenha feito, não importa o que nós tenhamos feito. E Deus, ele quer reatar esse sentimento contigo, Deus quer reatar essa aliança contigo e dizer, eu quero fazer parte da sua vida mais uma vez. E aí onde nós entregamos a nossa vida, mesmo que não importa o que você tenha feito, Cristo Jesus é aquele que te espera, é aquele que te chama mais uma vez e fala, filho, eu quero ter um relacionamento contigo. E o batismo, essa é a aliança, é onde eu digo, eu vou mais uma vez entregar a minha vida a Cristo, eu vou mais uma vez, eu entendi que aqueles caminhos eram que traziam dor para mim, que eram que me machucavam, e hoje eu quero mais uma vez andar junto dele, porque eu sei que junto dele eu tenho segurança, junto dele eu tenho paz. Então se nós temos esse desejo no coração, podem vir conversar comigo, eu quero marcar aí pra gente, para pelo menos em agosto, nós temos um evento onde nós teremos alguns batismos, nós teremos algumas entregas, então eu quero muito que a gente faça algo especial, a gente pode ir na praia, fazer o pessoal passar um pouquinho de frio, mas um momento gostoso em família para a gente entregar as nossas vidas ao Senhor e reatar os nossos votos. Dizer, Senhor, eu quero entregar mais uma vez a minha vida a Ti, eu quero ter um relacionamento eterno mais uma vez ao Teu lado. Amém? Amém. Bom, meus amigos, retornando ao nosso estudo, né, essa semana foi uma semana de muita movimentação, foi uma semana onde muitas pessoas conversaram com a gente, outras pessoas nos ajudaram. Eu achei muito interessante porque até pessoas lá no Brasil vieram, a gente começou a estudar a Bíblia junto e eu achei muito legal. A oportunidade de falar com as pessoas sobre a Bíblia é uma coisa que pode aparecer para você a qualquer momento, seja com o teu vizinho, seja com a pessoa ao redor de você. Por isso que eu vou insistir mais uma vez com vocês. Tudo que você aprender aqui no culto, anota. Seja no teu celular, seja na tua Bíblia. Eu vou contar para vocês como eu comecei. Eu lembro a primeira vez quando eu estava aprendendo a Bíblia, eu pegava aqueles post-it, sabe? Cortava eles em tirinhas e eu colava no canto da Bíblia. Tinha um verso que falava a respeito sobre a volta de Cristo ou sobre a ressurreição. Eu não sabia onde é que ficava. Então eu pegava, cortava um pedacinho de post-it, colava assim e colocava só no cantinho morte ou algo do tipo. Aí quando algum amigo meu veio falar, mas da onde que você tirou essa ideia? Eu falei, peraí que eu vou lá buscar minha Bíblia. A Bíblia era cheia de negocinho amarelo pra fora, assim. Aí eu tirava assim um versinho e dividia com a pessoa. E de tanto dividir esses versos com as pessoas, hoje eu tenho elas mais memorizadas na minha cabeça. Então eu digo pra você, compartilhe aquilo que você recebe. Compartilhe o que você aprende com a Bíblia. Então aquilo que você lembre sempre, marque na sua Bíblia. Hoje é mais fácil ainda, não tem nem desculpa, tem seu celular, marca lá com marca-texto, faça uma marcação e divida isso com as pessoas. Você vai ver que a Bíblia ela começa a fazer mais parte da sua vida. Amém? Amém. Bom, meus amigos, eu queria voltar à história, uma história bem interessante que eu encontrei na internet esses dias, sobre um rapaz na Segunda Guerra Mundial. Só um pouquinho aqui. As minhas anotações aqui. Agora que as anotações são no celular, fica mais difícil de achar, engraçado, né? Precisa de um tablet. Aqui minhas perguntas. Estamos chegando, peraí. Vocês já viram que eu estudei um negócio aqui pra caramba, né? Certo, o nome dele era Janek, certo? Era um rapaz, um cristão polonês na Segunda Guerra Mundial. Esse cristão polonês na Segunda Guerra Mundial, Janek, ele infelizmente chegou num ponto muito triste, porque devido à guerra ele tinha acabado de perder sua família e acabado de perder seu filho também. Seu filho faleceu na guerra
E ele prometeu no túmulo de seu filho, quando todos se reuniram, toda a igreja se reuniu em torno do túmulo que ele estava fazendo para o seu filho. Este homem foi até o túmulo e, para surpresa de todo mundo, ele trouxe uma trombeta. Uma trombeta velha, desgastada. E ele, quando ele chegou lá, ele falou assim: eu quero que todos saibam que essa trombeta, ela não é só um símbolo de música, ele não é só um símbolo de uma memória, mas ela não toca só um som, mas ela toca também esperança para mim. Porque ela me lembra do dia em que Cristo Jesus irá tocar uma trombeta e eu vou me reunir mais uma vez com o meu filho. Isso é o que traz esperança para mim, porque eu tenho certeza de que, mesmo tendo perdido minha esposa, mesmo tendo perdido meu filho, eu vou reencontrá-los mais uma vez. Tendo essa história em mente, eu fiquei pensando, como que nós temos tanta certeza, como nós podemos afirmar para as pessoas a nossa certeza da ressurreição? Muitas vezes nós tememos a morte, é claro. Frequentemente pensamos, eu não quero morrer, eu não quero isso. Mas a questão é, como que nós podemos entender a morte como algo que não é o fim? Algo que é apenas um simples ato que acontece em nossas vidas. Os discípulos chegaram numa compreensão tão grande, numa maturidade tão grande, que os discípulos chegaram a confirmar nas Escrituras, dizendo que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Como alguém pode chegar à compreensão de que a morte seria um lucro? Nos dias em que vivemos, como podemos encarar a morte como um lucro? Talvez não seja tão difícil parar e entender isso. Todos nós aqui, de alguma maneira, após o que aconteceu no Covid, o mundo todo mudou, a maneira como os relacionamentos acontecem mudaram. E hoje, de certa forma, de uma forma silenciosa, mas todos nós somos afligidos de alguma forma pela depressão ou pelo sentimento de angústia e ansiedade. Em algum momento, todos já desejamos que tudo isso acabasse. Um novo começo, algo que pudesse te tirar dessa angústia de inúmeros problemas, de inúmeras situações das quais você não se encontra feliz. Muitas vezes alguns se perguntam, será que era assim no passado? Será que os meus pais, meus avós escondiam tão bem aquilo que sentiam? Porque quando éramos mais novos não tínhamos noção das pressões que sentimos conforme envelhecemos. E a questão é, qual é a verdadeira esperança que nós temos para isso? Muitas vezes parece que a morte ela traz uma solução. Muitas vezes pensamos mas temos medo ainda da morte. Mesmo com tudo, ainda queremos ver, ainda temos aquele canto de esperança. Mas vivemos nessa angústia, nessa tribulação que o mundo nos oferece. E a pergunta é, como posso eu chegar à mesma maturidade que os discípulos de encontrar prazer no meio do sofrimento? Como posso eu encontrar vontade de louvar ao Senhor em meio à perseguição, em meio à angústia, em meio à depressão? Isso é algo terrível para pensarmos, né? Mas o mais interessante é que a Bíblia fala que quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, nós caminhamos ao seu lado, nós temos uma certeza maior que nos dá um novo significado para a vida. Que a nossa vida não fica presa somente nas coisas que acontecem neste mundo, mas elas nos dão um senso de urgência, um senso de responsabilidade muito maior do que aquilo que acontece à nossa volta. Eu não sei vocês, eu cresci, meu pai gostava muito de livros de histórias em quadrinhos. Meu pai cresceu lendo Marvel e DC e um monte de outros comics. E eu herdei isso junto com ele. E uma das coisas que eu acho mais interessante, eu sempre tive aquela coisa de querer ser importante de alguma forma. Acho que toda criança, ela quer ser um herói de alguma forma. Ela quer trazer a esperança de alguma forma. E o mais interessante é que a Bíblia ela te torna parte de uma história maior. Assim como nas histórias em quadrinhos, nós sabemos de um conflito entre o bem e o mal, e aí então o herói ele é chamado para uma responsabilidade para proteger as pessoas, para trazer segurança às pessoas. Essa é a figura masculina, nós temos isso até mesmo na nossa família. O homem, por mais que ele tenha todas as suas dificuldades, todos os seus problemas, todas as suas depressões, todas as suas tristezas, quando ele tem a sua família, ele supera todos esses obstáculos pelo objetivo de protegê-los, pelo objetivo de trazer segurança à esposa, pelo objetivo de trazer segurança aos filhos. E muito disso também é herdado pela própria filosofia.
da história de um herói, a jornada de um herói, a superação de um herói. E é bonito quando nós paramos para pensar que não é, quando nós olhamos na Bíblia, a Bíblia nos dá uma cosmovisão de que não é só sobre a nossa família. Existe de fato um conflito entre o bem e o mal, existe de fato uma mentira que se instalou no meio do povo, e o povo infelizmente se perdeu com essa mentira. E Deus te chama mais uma vez para que você possa ser aquele que faça a diferença, que você possa levar a verdade aos demais, para que você possa trazer salvação e esperança num mundo onde tantos têm se fechado. E o mais triste eu sei que é triste parar para pensar nisso, embora as pessoas estejam no meio da dor, você também compartilha dessa dor. Nós não estamos livres, nós não estamos, como posso dizer, nós não estamos longe, distante dessa realidade. Todos nós somos assombrados por ela também. Mas Deus nos dá essa esperança mais uma vez de você poder fazer a diferença na vida de outras pessoas. Entender que o mundo não gira só em torno dos teus problemas, mas que juntos, como igreja, nós podemos levar esperança e mudança na vida de muitas pessoas. Eu vi que muitas vezes eu cheguei a pontos de que eu encontrei histórias de pessoas que tiraram a própria vida. Chegaram ao suicídio, que chegaram por causa da depressão, a tirar a própria vida, e muitas vezes eu fiquei pensando, o que eu poderia ter feito? Aonde eu poderia ter chegado? O que faltou? E sabe, muitas vezes eu digo para as pessoas, nós podemos fazer a diferença na vida de muitos, mas ainda a escolha delas. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, você pode abençoar muitas pessoas. Não são todas que você vai conseguir salvar, mas você pode salvar pessoas. E muitas vezes nós precisamos estar abertos para entender que o mundo ele tem, no final nós estamos aqui para levar a esperança às pessoas, mas no final a questão é individual, certo? No final as pessoas, é bem engraçado que eu estou lembrando aqui de casos que aconteceram na minha cabeça, por isso que eu estou pensando. Muitas vezes nós pensamos o que poderíamos ter feito, mas como eu disse, tudo que nós podemos fazer estava na nossa mão. Nós já fizemos, nós podemos ainda cuidar de outras pessoas. Você ainda pode levar a esperança a outras pessoas. E por isso precisamos entregar nossas vidas a Cristo Jesus e entender que podemos fazer parte dessa questão de salvar, de levar esperança a outras pessoas. Indo para o nosso estudo, eu queria ler um texto com vocês em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Abram suas Bíblias comigo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16. Em meio a todo esse problema, muitas vezes vem a questão, o que acontece com essas pessoas? O que acontece conosco quando morremos? O que acontece conosco com essas, segundo a Bíblia? 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Todos acharam? Diz o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. É muito interessante, meus amigos, porque aqui muitos irmãos estavam preocupados com a situação da morte. Da mesma maneira que nós hoje não temos resposta, sentimos aquele vazio, na igreja de Tessalônica muitos estavam preocupados sobre a situação a respeito do que irá acontecer quando morrermos. O próprio apóstolo Paulo fala assim, que não queremos, irmãos, que vocês sejam ignorantes com respeito à morte. Eu não quero que vocês fiquem sofrendo por causa daqueles que morreram. Eu quero que vocês entendam sobre uma esperança maior. E ele fala então sobre a questão da ressurreição, dizendo que primeiramente nós, os que mortos em Cristo, serão ressuscitados primeiramente. Mas a questão é, existe uma ordem de ressurreição segundo os versos da Bíblia? Eu gostaria de ler mais alguns versos com vocês. Gostaria que nós lêssemos juntos ainda em o verso 16 e 17, nós já lemos aqui juntos. Perdão. Gostaria que nós lêssemos juntos Apocalipse capítulo 20.
Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 5. Todos acharam? Sim. Diz assim: o restante dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes a morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. É muito interessante, amigos, nós paramos para pensar aqui. A Bíblia apresenta sobre duas ressurreições. A primeira, do povo indo com Cristo aos céus, e a segunda, ele diz que é após 1000 anos. Alguém aqui já ouviu falar sobre esse termo do milênio, sobre essas duas ressurreições? Todos já ouviram falar ou tem alguém que nunca ouviu falar aqui sobre a questão do milênio? Podem. O pessoal fica uns meio assim, olhando com uma cara de dúvida. Eu ouvi falar, mas 1000 anos, alguns falam que não é literal, e outros já falam que é 1000 anos, são 1000 anos mesmo. Exatamente, é uma questão que é interessante a gente parar para pensar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer esse quadro aqui, nós vamos tentar deixar bem claro esse tema. A visão adventista, ela diz da seguinte forma: nós temos o momento atual, certo? Nós temos alguns eventos que irão acontecer conforme a gente estudou, e a gente fala a respeito da volta de Jesus. Esse é o momento aqui da volta de Jesus. Segundo a doutrina adventista, nós acreditamos que na volta de Jesus, aqueles que morreram em Cristo, mortos em Cristo, estes ressuscitarão primeiro. Estes ressuscitarão de uma forma com o corpo incorruptível, certo? Os que estão vivos neste momento terão que ser transformados. E a pergunta é, por quê? Eu queria transformar isso aqui um pouquinho mais numa sala de aula, num debate. Por que vocês creem que nós precisamos ser transformados antes da volta de Jesus? O nosso corpo é cheio de pecado, né? Cheio de imperfeições, as consequências desse mundo. Então eu acho que transformados são fisicamente. Exatamente. Mas a questão é por que há essa necessidade de sermos transformados? Porque não foi plano de Deus que nós fôssemos assim, com deficiência, com enfermidades. Então nós vamos voltar ao plano original, da forma de corpo original que Deus planejou pra gente. Exato, esse é um dos desejos dele. Mas eu vou te trazer mais uma coisa que é interessante que muitas vezes nós não notamos. No Antigo Testamento, quando os profetas oravam, muitas vezes eles falavam: Senhor, longe de mim ver a sua face. Alguém sabe por quê? Eu creio que assim, Cristo virá em glória. E para que nós, seres humanos, resistamos à presença da sua glória, que possamos contemplar a sua glória, desse jeito que está aqui, vai ficar só cinza. Então, exatamente. Precisa ser totalmente modificado para poder contemplar a glória de Deus. É o que aconteceu com Moisés, né? Ele subiu no monte, ficou lá orando, e quando ele desceu, o pessoal não conseguia olhar para ele. Ele estava iluminado. Por causa da glória do Senhor, da presença do Senhor. E imagine só, Moisés só estava próximo do Senhor. Moisés não teve nem a oportunidade de ver a glória de Deus contemplar a glória de Deus em todo o seu auge. É muito interessante porque a Bíblia nos mostra que os profetas, eles temiam por sua vida na presença de Deus. Quando Deus estava presente, eles falavam: Senhor, longe de mim ver a tua glória, porque eu sou homem de lábios impuros. Porque eles sabiam que no momento em que a glória de Deus aparecesse, eles seriam destruídos, fulminados. É como se a glória fosse tão intensa que um corpo corruptível não seria capaz de ser iluminado por esta glória. Da mesma forma que os anjos cobriam a sua face na presença de Deus, o ser humano não pode estar na presença do Senhor. A mesma coisa acontecia no antigo templo. No templo existia um momento em que a Shekinah se apresentava. E o sumo sacerdote ele precisava fazer então o quê? Um sacrifício sobre a sua vida para que ele pudesse estar diante da presença de Deus no santuário.
Se ele não tivesse purificado diante da presença de Deus, ele seria fulminado somente pela Shekinah, que era só a presença do Senhor. Mas a presença que Moisés foi iluminado também. Não o seu corpo físico, mas a sua presença como Shekinah. O mais interessante, olha só, eu gostaria de ler junto com vocês em Isaías. Vamos juntos em Isaías, capítulo 58. Perdão, 59. Isaías 59. Todos acharam? Aqui mais uma vez eu leio o verso que muitas pessoas me perguntam: mas por que Deus não fala comigo? Por que eu não posso ver Deus? Eu chamo, eu clamo, eu queria tanto ouvir a voz de Deus, eu queria tanto ver Ele falar comigo. E às vezes eu falo para as pessoas não entendem o quão fantástico isso seria, porque a voz do Senhor, quando Ele falou no Monte Sinai, era como trovões, era algo terrível, no qual as pessoas falaram: Moisés, vai lá você e fala com eles, porque a gente não aguenta ouvir a voz dele, porque a voz dele era muito poderosa. Então olha só, aqui nós vemos aqui verso 59, verso 1, uma resposta para isso. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Deus não tirou a mão dele para que ele não possa te salvar. E nem está surdo o seu ouvido para que ele não possa te ouvir. Muitas vezes a gente fala: Senhor, Deus não me escuta porque ele não me dá uma resposta. Mas aí ele continua no verso 2: mas as vossas iniquidades, os seus pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então nós não conseguimos ouvir a Deus, nós não conseguimos ver a Deus por causa dos nossos pecados. E não porque Deus não pode fazer isso, mas é porque nós seríamos completamente destruídos se Deus se apresentasse na sua glória diante de nós. É por isso que Deus, na sua misericórdia, Ele deixa a sua mensagem através da Bíblia para nós. Para que até o mais pecador, mesmo com todo o amor que ele sente pelo pecador, ele tenta alcançar este pecador. Através do seu povo, através dos seus mensageiros e através das suas escrituras. É a maneira como Deus tenta nos alcançar de alguma forma, porque Ele quer ter um relacionamento conosco. Ele quer habitar conosco, certo? Então nós começamos a entender então que é necessária essa transformação descrita na Bíblia, certo? Para que nós possamos ver então a presença do Senhor. E o que vai acontecer com as pessoas que não forem seguidoras de Cristo nessa época? Os mortos vão continuar mortos e os vivos vão morrer. Mas eu digo assim, tem vivos. Tem vivos cristãos e tem vivos não cristãos. Nós sabemos que os vivos cristãos serão transformados. E os vivos não cristãos, o que acontecerá com eles? Eu acho que assim, como eles não terão o corpo transformado, glorificado, assim, eles não vão poder contemplar a glória de Deus, né? E aí eles vão pedir até para morrer, porque o sofrimento vai ser tão grande que ele falou: não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não, somente Exatamente, nós vemos aqui em Apocalipse capítulo 6, vamos juntos em Apocalipse capítulo 6, descreve o que acontecerá com essas pessoas. Apocalipse capítulo 6. Nós vamos para o versículo 15. Todos acharam? Fala a respeito da volta de Jesus. Eu vou ler um pouquinho antes. Verso 12, que fala do sexto selo. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crime e a lua toda como sangue. E as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira. Verso 14. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Então nós vemos aqui a descrição mais ou menos de o que seria na volta de Jesus, quando viesse o momento da volta de Jesus. Aqueles que não foram transformados, vendo tudo o que está acontecendo, os eventos finais, eles então sabem da presença do Cordeiro que está para aparecer. Eles tentam cobrir a sua face, esconder-se da presença de Deus, porque eles sabem que diante da sua glória serão consumidos, serão destruídos. Então é essa a situação que acontece. Nós vemos que neste momento da volta de Jesus,
os mortos em Cristo ressuscitarão, transformados. Certo? Os vivos serão transformados, certo? E os ímpios, né? Então correrão para esconder-se da face de Cristo. Mas como todos sabem, então todo olho verá, e estes serão então mortos para toda a eternidade, certo? Os vivos serão transformados e os mortos em Cristo. Todos esses aqui encontrarão com o Senhor nos céus. Mas a questão é, mas aí é o fim? Acaba tudo? A Bíblia fala que vai acontecer mais alguma coisa? E é aí que a gente continua estudando e entendendo um pouquinho mais sobre essa passagem. Eu queria que nós abríssemos juntos em João capítulo 5. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 5. Todos acharam? Capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 28. Falando a respeito deste momento da volta de Cristo. Todos acharam? Diz assim, 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Nós estamos falando dos mortos em Cristo. Mas agora ele vai falar como os mortos em geral. Olha só que interessante. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida. Certo? Então, os mortos em Cristo, esses sairão para a ressurreição da vida. E os que estiveram feito mal, certo? Estiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então a Bíblia apresenta como se fosse duas ressurreições. A ressurreição da vida e a ressurreição do juízo. A ressurreição da vida nós encontramos uma certa descrição aqui, certo? Os mortos em Cristo serão transformados, os vivos também, e eles encontrarão o Senhor nas alturas. Essa é a primeira ressurreição, certo? Mas a pergunta é, quando acontece essa segunda ressurreição, que é a ressurreição do juízo? E nós vamos estudar um pouquinho mais voltando para Apocalipse capítulo 20. Vamos de volta lá. Apocalipse capítulo 20. Todos acharam? Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode fazer, que não tem problema. Hoje é meio sala de aula aqui, tá certo? Então vamos ler juntos aqui de novo. Nós lemos aqui o início da primeira ressurreição, nos primeiros versos, certo? Mas nós vamos um pouquinho mais adiante, certo? Diz assim, a partir do verso 5, o restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos, certo? Eu vou voltar um pouquinho, eu vou ler o verso 4 com vocês. Vi também tronos e nesses se assentaram aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Estes viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Então nós vamos entender aqui. Vem a volta de Jesus. O povo, os mortos em Cristo e os vivos foram transformados, vão encontrar com Jesus no céu, certo? Encontram com Jesus. Estes reinarão do céu durante 1000 anos. E o mais interessante é que ele fala que de alguma maneira essas pessoas irão julgar. Ele fala que todos aqueles que foram perseguidos e foram mortos e morreram por causa do testemunho de Jesus durante esses 1000 anos participarão de um processo de julgamento. E durante esse processo, até que se complete esse processo de 1000 anos, não haverá a segunda ressurreição. Essa é a primeira ressurreição. A segunda ressurreição que a gente fala é a ressurreição do juízo. 2 R's aqui, eu estou esquecendo o português aqui. Até aqui todo mundo está conseguindo acompanhar ou ficou alguma dúvida? Pode perguntar, pode fazer qualquer comentário. Os 1000 anos aí, literal. Exato, a pergunta é, estes 1000 anos, eles são literais ou não? Nós cremos que sim, que esses 1000 anos eles são literais neste ponto.
Porque geralmente quando a Bíblia quer falar sobre a questão simbólica, ela usa toda uma linguagem simbólica durante aquele capítulo. Nós vemos, por exemplo, a questão do dia para ano, certo? Mas muitas vezes quando ele fala assim em textos mais longos, por exemplo, de 1000 anos, nós vemos essa questão de ser literal. Eu vou trazer mais ou menos um pouquinho. Nós vamos pegar um dia para a gente conversar sobre como que a gente entende que é uma profecia clássica e uma profecia, como é que a gente fala, escatológica, onde a gente vê essa diferença de quando que a gente identifica que é uma simbologia de dias e quando é literal e quando é profético. Acho interessante a gente parar e estudar. É um texto um pouquinho mais complicado, vai trazer dúvidas, de vez em quando a gente precisa rever mais uma vez. Eu acho bem interessante a sua pergunta. A gente vai tentar trabalhar. Eu creio até que pela própria narrativa, dessa narrativa aí, dá margem a gente não interpretar que seria simbólico. Porque está falando de ressurreição, está falando da morte, são coisas que vão acontecer. E esse julgamento, a gente chega à conclusão assim, que esse julgamento seria o julgamento daquelas pessoas que estão mortas lá. Então eu acho que é o tempo que nós teremos para finalmente sabermos dos porquês. É que, por exemplo, assim, uma das coisas interessantes é que em capítulos onde a gente vê essa questão de simbologia, a gente percebe que ele está falando diretamente da mulher, do marido, do dragão, das estrelas. A gente vê essas linguagens proféticas que a gente estudou. São simbologias. Aqui você vê que ele não fala de símbolo nenhum, ele fala o povo do Senhor. Ele fala, e aí vem o trono, e aí vem isso. Ele fala direto. Ele não está usando uma parábola, uma simbologia para retratar do assunto. Você vê que ele já começa falando sobre o que vai acontecer, os anjos que estarão ali presentes. Então é uma linguagem bem direta, né? Não tem uma simbologia para anjo, uma simbologia para os testemunhos daqueles que morreram, das almas que morreram, né, que foram perseguidas. É bem interessante. Outra coisa que é interessante, lembra que no estudo passado nós tínhamos falado que almas não é algo que você possui, mas alma é a pessoa? Nós temos então mais uma confirmação ainda. No verso 4 fala assim: vi as almas dos decapitados, certo? Ou seja, a alma daqueles que morreram, né? Aquelas pessoas, mais uma vez, não é o espírito, mas é a pessoa que estava ali presente. Elas estavam ali porque elas não adoraram a besta, nem tampouco receberam a sua imagem. Esses foram ressuscitados e estiveram com Deus durante os 1000 anos. Ele continua dizendo no verso 6: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Como assim segunda morte? Essa é uma coisa interessante. Todos nós temos uma morte natural. Em algum processo no passado, tiveram aqueles que morreram. Em algum momento nós podemos morrer também antes da volta de Jesus. Pode ser que nós não sejamos esses que estejam vivos na sua volta. Em algum momento iremos morrer. Essa é a primeira morte. Até hoje a gente não conhece ninguém que morreu 2 vezes. Certo? Todo mundo que morreu deixou de existir. Mas a Bíblia fala a respeito de uma segunda morte que ocorrerá neste ponto. A segunda morte, depois dos 1000 anos, a segunda morte não irá atingir aqueles que fizeram parte da primeira ressurreição. Pode dizer, Aurélio. Lembrando que os vivos não salvos na volta de Jesus vão ficar 1000 anos aqui perambulando pela terra, certo? Não. Todos serão destruídos, a terra ficará desolada. Como a gente diz assim, os únicos que ficarão vivos aqui depois da volta de Jesus, porque lembra que eu disse para vocês? A Bíblia fala que ela faz o que ela prometeu. O que ela fala sobre a volta de Jesus? Todo olho verá. Todo olho, certo? Então aqueles que estavam vivos no momento da volta de Jesus, ou eles vão ser transformados, ou eles vão morrer. Não tem terceira opção, não tem sobreviventes depois da volta de Jesus. Bom, lá no texto não deixa claro que eles falam que eles querem se esconder, mas não falam em termos de destruição. Exato. Na verdade, para isso, nós vamos ter uma ideia em uma outra profecia, não só na questão nós vamos continuar vendo aqui, nós temos 2 coisas, 2 pontos, mas é bom você trazer, porque daí eu trago os textos juntos. Deixa eu ver aqui rapidinho, nós vamos ver o texto, eu já imaginei que alguém ia fazer essa pergunta, eu tinha separado aqui, eu sei que é um texto em Jeremias. Eu entro aqui. Rapidinho, pessoal. Ainda bem que tem internet para pesquisar hoje.
Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Isaías capítulo 4. Tem esse de Isaías e tem aqui, ó. Apocalipse 20, versículo 5. Nós também vamos continuar falando daqueles que acabou, né? Todo mundo... Não, tá aqui, ó. Mas os outros mortos não viveram. Mas aí tá falando dos mortos, não dos vivos. Ele quer saber, por exemplo, assim, as pessoas que estavam vivas na volta de Jesus, como é que eu tenho certeza que todas elas morreram? Por causa da glória. Exatamente. Não tem como você ver a Cristo se você... Não, mas eles se esconderam. Lá não tá claro no texto. Mas se a Bíblia diz que todo olho verá, por exemplo, todo olho verá, se alguém não viu, daí aí nisso é mentira. Entendeu? Como é que alguém... Mas eles pedem para se esconder, correto? Sim, mas eles não conseguem. Porque como a gente fala, lembra que todos os montes irão se mover e todos verão a glória do Senhor. Mas eu vou ainda continuar para a gente achar mais textos que possam ajudar. Vamos juntos em Jeremias capítulo 4. Jeremias capítulo 4. Eu gosto quando vocês trazem essas dúvidas para a gente continuar estudando. Jeremias capítulo 4, verso 26 ao 28. Todos acharam aí? Diz assim. 4 o quê? Jeremias capítulo 4. Fala a respeito da volta do Senhor, certo? Ele continua falando de... Mas aqui a gente começa a ver a questão da questão do... Como é que a gente fala? De um texto profético, que ela fala sobre uma simbologia, certo? Continuamos vendo assim... Verso 23, a gente continua lendo. Olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia, e para os céus, e não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor, toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. Por isso a terra pranteará, os céus acima se enegrecerão, porque falei, resolvi e não me arrependo, e nem me retrato. Aí ele continua falando a respeito da terra no dia do clamor do Senhor, onde não haveria nenhum morto, nenhum vivo, certo? Algumas pessoas, nós utilizamos esse texto como uma simbologia para o dia da ira do Senhor, no final, certo? Onde ele fala que nenhum mais encontraria sustento, nenhum mais estaria vivo. E ainda com a ideia de que todo olho veria, como eu falei para você, né? A promessa de que todo, não importa se é os ímpios, ou os bons ou os maus, todos iriam ver. Então, se esse povo estivesse vivo e visse a glória do Senhor de alguma forma, nesse momento estariam mortos. Mas continuando... Isso só os vivos, né? Isso só os vivos. Porque os ímpios mortos continuarão. Eles continuarão mortos. Exatamente. Não, isso está claro. Os mortos, está bem claro lá que não ressuscitarão. Exato. Na primeira ressurreição, na volta de Jesus. Isso está bem claro no segundo texto aí de Apocalipse que pode continuar. Capítulo 20, né? Capítulo 20. Foi até dito. Mas nós vamos continuar lendo o capítulo 20, que ele vai dar mais alguns insights para a gente sobre o que aconteceu durante esse tempo. Apocalipse capítulo 20. Vamos continuar então. Verso 7. Certo? Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Esse é um outro ponto que algumas pessoas colocam. Quando Satanás é colocado, jogado numa prisão, num abismo, as pessoas, nós cremos que esse abismo é porque ele não tem quem tentar, ele ficará preso nesse abismo, naquele lugar de destruição que nós lemos em Jeremias, onde não haverá ninguém vivo, ele e os seus anjos ficarão lá durante esses 1000 anos. Vamos continuar lendo. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Depois dos 1000 anos ele poderá seduzir as nações. Nós vamos entender por quê. Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja, e o número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o campamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. E o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já não se encontram não só a besta, como também falsos profetas, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Tem alguns textos que é interessante, por exemplo, nós vamos rever esse assunto de novo no capítulo 21, falar a respeito sobre como é que aconteceu a morte ali, a questão do juízo, certo? Você pode continuar lendo o capítulo 20 mais um pouco, por exemplo, vamos ler que é mais fácil. Verso 11.
Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Mais uma coisa que é interessante. Tentaram fugir, certo, da presença do Senhor, mas não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante de um trono. Então se abriram livros. E ainda outro livro, que foi o livro da vida, que foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não for achado no escrito do livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Vamos tentar entender. Mais ou menos assim. Ó. Deixa eu apagar aqui que vai ficar mais fácil. Aqui fica mais claro essa parte agora do 11 ao 16, ao 15 fica mais claro. Né? Exato, de que não houve lugar para se achar, todos foram mortos. Todos estavam mortos. Exatamente. Aqui eles foram julgados, e quando acaba esse período... Peraí, agora acabou a tinta. E quando acaba esse período aqui, certo? Nós temos a seguinte situação. O mar, ele devolve os mortos, ou seja, ressuscitam. Os mortos ímpios ressuscitam. Sim, mas aqui fala dos mortos, não dos vivos. Sim. Certo? Mas depois dos 1000 anos. Ele queria saber o que tinha acontecido com as pessoas que estavam vivas na volta de Jesus. Certo? Ele queria um texto que desse certeza de que todos eles foram mortos e não existisse um sobrevivente durante o milênio. Então nós vimos ali que realmente não se achou lugar para eles, todos foram destruídos. Mas o mar, ele devolve esses mortos ímpios no momento final. Satanás sai a tentá-los. Eu posso estar enganado, pastor, mas é porque assim, quando eu estudei Apocalipse a respeito das profecias, fixou-se na minha mente, tá? Então pode ter sido culpa minha no entendimento, mas fixou-se que esses livros ficaram vagando durante esses 1000 anos aqui, sem saber o que fazer. É que é mais ou menos isso. Isso é uma consequência não só de filmes, mas também da visão... existe a visão pentecostal, né? A visão pentecostal acredita em várias ressurreições. A visão pentecostal acredita no arrebatamento secreto. Não, isso foi no estudo, entendeu? Não, tranquilo. Não teve outra... Eles acreditam no arrebatamento na volta de Jesus. E eles acreditam que depois haverá uma segunda ressurreição de oportunidade para os sobreviventes. Uma segunda chance. E eles acreditam que nesse momento aqui vai ter a grande tribulação. Deu para entender aqui, acho que não vou entender. Essa parte aqui no meio é que as pessoas que ficaram vivas depois da volta de Jesus teriam um período de viver no meio, tipo Mad Max, assim, né? Uma coisa tudo destruída, as pessoas naquela coisa de volta à primitividade, aquela coisa terrível, e essas pessoas teriam uma oportunidade de salvação, né? Mas a Bíblia ela não fala disso. Nós vemos que a Bíblia ela fala só de 2 ressurreições. Isso aqui já é um entendimento, por exemplo, eles veem uma parábola, eles acreditam que pelaquela parábola pode-se dar a entender que tenha essa ressurreição extra. Mas a palavra de Deus ela só fala de 2. Ela fala da ressurreição da vida e da ressurreição da morte. Então, basicamente, seria bem assim, quando Jesus voltar, vai haver uma série de cataclismas, alguns terremotos, sei lá, alguns tremores, alguns tsunamis, algumas coisas assim. Os vivos e os salvos, né? Os mortos ressuscitam, e os vivos são transformados e vão para o céu. A galera restante não consegue ver a glória de Cristo, morre, fica meio aí. A prisão no qual Satanás seria submetida seria essa, de estar aqui sem fazer o serviço dele, que é tentar ninguém. Mas aí, eu vou me adiantar um pouquinho, quando Jesus, nós estamos indo para essa parte aí agora na Cidade Santa, vai descer, Satanás vai sair para convencer os mortos de atacar a cidade, então esses mortos também vão ressuscitar. Sim. Então já é uma outra ressurreição que está no meio dessa aí, uma pequena... Exato. É a ressurreição da vida e a ressurreição do juízo. A ressurreição do juízo é essa que acontece quando os mortos são ressuscitados. Então somente
na segunda ressurreição, ou seja, que Satanás vai chamar esse povo. só vai ressuscitar só para dar trabalho, para morrer tudo de novo. Exatamente, que é a segunda morte. Que a cidade santa. Eles vão tentar de novo a levar o pecado para... Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu sei que o assunto está maravilhoso, mas eu vou segurar aqui. Nós vamos finalizar. A gente pode continuar a conversa agora no almoço, certo? Aí nós continuamos dando... Mas não deixa o pastor almoçar o irmão. Não tem problema, a gente continua conversando. Mas antes eu gostaria de fazer uma oração e convidar vocês para almoçarem junto com a gente. Tá certo? Oremos juntos então, para finalizar. Oremos. Querido Deus, nosso Santo Pai, obrigado por esse maravilhoso estudo. Obrigado pelo momento em que sentamos e conversamos mais para entender mais acerca da Bíblia. Eu sei que este é um assunto que gera mais tempo necessário para estudo, que durante a conversa, durante o almoço, o Senhor nos dê mais iluminação, o Senhor nos ajude a entender cada vez mais a Tua vontade. Por favor, seja com aqueles que estão estudando, aqueles que acompanharam online, que também tenham o desejo no coração de continuar estudando mais sobre o assunto, que possam nos acompanhar também com mais frequência para poder entender mais sobre este estudo, Pai. E nós continuamos clamando para que o Senhor também nos dê momentos alegres entre família, para que juntos aqui possamos ter um momento agradável ao almoço e também nos dias subsequentes. Obrigado pelo Teu amor, continua conosco, nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, o pessoal vai me matar aqui, correu muito diferente do que eu tinha pensado antes do almoço. Vou só esperar o pessoal se acalmar um pouquinho. Nós tivemos nosso culto um pouquinho diferente hoje, mas a mensagem de Deus é algo que fica sempre no nosso coração. Hoje, além dessa mensagem, tem uma mensagem especial que é a mensagem musical. E eu sei que Deus tem falado no nosso coração muito através da música. E a gente está tentando tirar aí o máximo dos dons aí do pessoal que veio nos visitar. E a gente queria muito que eles vieram para trazer mais uma mensagem musical para a gente, mais uma mensagem para que a gente possa receber Deus no nosso coração. E gostaria de convidá-los para que eles viessem e trouxessem mais uma música para a gente. E enquanto isso, eu pedi para o pessoal só guardar um pouquinho. Assim que eles terminarem, a gente termina de organizar aqui para a gente ter um almoço juntos. Amém? O quê? Eu tô mandando pra você. Há tanta gente em dor e aflição, mas só Cristo ama todas elas. Sejam crianças, velhos, seja lá quem for. Não está aberto a todos, e seu perdão de graça quer doar. Por isso, se
pela sua misericórdia. Quero ser e sempre aprender. Ser como Cristo, ser como Cristo, cumprir o que eu devo fazer. Ser como Cristo, ser como Cristo, e cumprirei o meu dever. Se fizer o seu querer, que possam todos ver a Cristo em nós. Amém.